Professor, não acredito que o senhor tirou a barba. Por que não acredita? Não ia ser só no final da quarentena? Ah, mas e essa quarentena vai ter fim um dia? Entendeu? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Daí... sei lá. Tava me enchendo muito o saco. Daí eu vou ter um casamento no final de semana. Daí eu acabei tirando. Mas é estranho. Eu me olho no espelho, quando me olho na chamada, parece outra pessoa. Parece mais novo? Sim. Eu vejo que é verdade, né? Parece. Mas quando eu passo assim, no espelho, assim, quando eu olho na chamada, não dá pra dizer que é eu. Assim, eu demoro, às vezes, agora de manhã, principalmente, demora a raciocinar um pouquinho que sou eu. Às vezes dá um delay, assim, ué, quem é? E às vezes eu peguei o costume de ficar puxando a barba também. De vez em quando eu fico passando a mão no rosto. Mas eu falei que eu ia pintar e eu pintei, só que eu pintei de roxo minha barba antes de cortar. Só que não iam deixar dar aula para vocês de barba colorida. Iam me incomodar.
Claro que iam deixar. Segunda-feira não deixaram. Eu fiz trancinha segunda-feira. Eu mostrei de vocês ou não? Não, professor, você não mostrou a trancinha. Não mostrei trancinha? Tá, depois no final da aula eu mando lá no grupo as trancinhas. Eu fiz trancinhas. Eu fiz dela em mim. Parecendo dreadlock, só que na barba. Só que não deixaram dar aula para vocês segunda-feira de trancinhas. Galerinha, tudo certinho? Viu? Mas hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Vamos falar sobre cinética química, tá? Rapidão. Eu tô tendo que reunir um monte de módulo. Vocês já viram o negócio que mês que vem vai ser diferente, né? Sim. Então, Sim, aí eles falaram. me quebrou, porque ano passado já foi difícil para mim terminar os bimestres. Tipo, ano passado, com a aula em sala, eu já tinha mais módulo do que bimestre, mais módulo do que aula, se você tem uma ideia. E agora, então, imagina. Já tá meio complicado não terminar até o final desse mês. Não sei se eu vou conseguir. Tá, pessoal? Cinética vai estudar as velocidades das reações. A termoquímica estuda a quantidade de energia envolvida nas reações e os fatores que influenciam nela. A cinética estuda a velocidade. Qual que é a diferença, pessoal? Por exemplo, para você transformar grafite em carbono diamante, a termoquímica fala que precisa só de um pouquinho de energia. Veja só, para transformar o grafite do lápis em diamante, você precisa fornecer um pouquinho de energia só. A termoquímica fala isso. Só que ela não fala a velocidade. E esse é um processo que precisa de pouca energia, mas é muito lento. Então, quem estuda a velocidade, quem? Cinética. Outra coisa, se fala que, por exemplo, misturou hidrogênio e oxigênio. A termoquímica falou que a reação de produção da água libera uma grande quantidade de energia. Só que se a gente colocar aqui dentro de uma garrafinha como essa, gás oxigênio e gás hidrogênio, essa mistura vai ficar aqui, vai terminar o dia, vai terminar a semana, a pandemia, não vai produzir uma gota de água, porque a reação é extremamente lenta. E a cinética química vai estudar essas reações e os fatores que a gente pode mudar para deixá-las mais rápidas. Tá? Os fatores que afetam a velocidade das reações. Tá? A velocidade de uma reação, velocidade média, vai ser a variação da quantidade da substância dividido pela variação do tempo. Essa quantidade aqui pode ser em mols, pode ser em grama, pode ser mol, pode ser litro, geralmente isso, tá? Molécula não. E a variação do tempo também, pode ser em unidades de tempo. Segundo, minuto, horas, anos, alguns casos também, tá? Muito menos provável. Geralmente é segundos e minutos, tá? Mas pode ser horas e anos também. Sempre uma variação, final menos inicial. Aqui, ó, colocando. Pode ser em massa, pode ser em número de mols, volume, aí molaridade também, né? Lembra que esse M aqui, ó, é concentração molar, mol por litro. Tá? É a mais utilizada, gramas ou concentração molar. É só tomar cuidado, pessoal. Na representação gráfica, o reagente, a massa dele diminui com o passar do tempo. Então, olha que o nosso reagente aqui é representado aqui, ó, por essa curva descendente, porque a massa vai diminuindo com o passar do tempo. Já os produtos, no começo, não tem nada, então a concentração é zero. E com o tempo, a massa vai aumentando. Tá bom? E percebam que o oxigênio e o NO2 aumentam em quantidade diferente, por causa do coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade da reação, quando se compara as substâncias, depende do coeficiente estequiométrico. Tá aqui, ó, por exemplo, a reação da amônia. A variação do nitrogênio é dada aqui, ó. Variação do nitrogênio dividido pela variação do tempo, tá? Variação da concentração do nitrogênio pela variação do tempo. Do hidrogênio, variação do hidrogênio dividido pela variação do tempo. E da amônia, variação da amônia dividido pela variação do tempo. Aqui vocês vão ver que na frente da fórmula dos reagentes tem um sinal de menos. Isso é apenas uma definição. Porque o reagente, ele diminui com o passar do tempo. Então, a velocidade sempre vai dar negativa. Sempre que vocês calcularem a velocidade de um reagente, vai dar um valor negativo. E esse negativo da fórmula é para neutralizar esse sinal. Porque, vamos falar a verdade, pessoal,
uma velocidade negativa não é uma coisa estranha? Qual que seria o significado físico de uma velocidade negativa? Andar para trás? Talvez, né? Mas não faz sentido. Então, esse sinal de menos aqui, ó, é quando a gente tem reagente, que é aqui o nitrogênio e o hidrogênio. É só para deixar neutralizar o sinal. Quando você compara essas velocidades, você vai ter que a velocidade média da reação, o que é a velocidade média? Ela vai ser a velocidade do nitrogênio. Na verdade, aqui é um delta, perdão, pessoal, aqui é um delta, tá? É um delta. Divide pelo coeficiente estequiométrico, tá bom? Então, a velocidade do nitrogênio dividido pela variação a variação da concentração do nitrogênio pela variação do tempo. Tá? Deixa eu fazer um outro slide aqui que vai ficar melhor, que agora eu vi que esse slide tem um errinho aqui, tá? Vou ter que consertar ele. Vamos lá. Imagina a reação aqui, ó, então. Nitrogênio mais 3H2 formando 2NH3. Então, essa é a reação. A velocidade média da reação, que a gente vai chamar de VM, ela vai ser igual a velocidade do N2 igual 1/3 da velocidade do H2. Por que 1/3? Porque o coeficiente estequiométrico é 3. 3, beleza? Igual a 1/2 da velocidade do NH3. Ok, pessoal? Tá? Em cada uma dessas velocidades, vamos pensar na velocidade do NH3, que ficou mais nítida aqui. A velocidade do NH3, que faltou ver, perdão. Velocidade do NH3 é o quê? Sempre a variação da concentração dividida pela variação do tempo. Em outras palavras, pessoal, o que significa? Que a velocidade, ela depende do coeficiente estequiométrico. Como o coeficiente estequiométrico do NH3, por exemplo, ele é 2, ele é formado 2 vezes mais rápido que o nitrogênio. Eu já trabalho aqui, ó. Então, a velocidade do NH3 é essa aqui, ó, variação da concentração pela variação do tempo, tá? Como o coeficiente estequiométrico aqui é 2, significa que essa substância é formada 2 vezes mais rápido do que o nitrogênio, tá? E quando a gente divide por 2, é para a gente pegar a velocidade média, tá? Sempre 1 sobre o coeficiente estequiométrico. Mas vamos dizer assim, ó, pessoal, vamos dizer lá, se a velocidade do NH3, diga o número lá, Rian. Pode ser 4. 4, pode ser 4? Pode. Então lá, se a velocidade do NH3 for 4, a velocidade do nitrogênio vai ser quanto? O coeficiente estequiométrico não é metade, então a velocidade vai ser metade. Então, se a velocidade do NH3 é 4, a velocidade do N2 vai ser metade disso, vai ser 2, tá? Porque o coeficiente estequiométrico é metade. Ok? Certo? Ok. Certo. Beleza? Mariana, você ia falar alguma coisa? Beleza. Eu? Não, professor. E a velocidade do hidrogênio vai ser quanto? 6. Isso, 3 vezes maior em relação ao nitrogênio, porque o coeficiente estequiométrico é 3 vezes maior, tá? Isso aí é questão do vestibular. Parece brincadeirinha, mas essa questão aí é séria, tá? Então, essas velocidades, elas dependem do coeficiente estequiométrico. Quando você quer a velocidade média, você pega da reação em si, você pega uma das velocidades e divide pelo coeficiente estequiométrico, você tem a velocidade média. Bom,
Beleza? Pessoalzinho, então é bastante coisa, eu vou passando assim os tópicos especiais. Tá? Esse material está lá no Eclese, se vocês quiserem dar uma revisada, tá lá. Beleza? Galerinha, a reação, ela depende de algumas coisas para acontecer. Reação química nunca é só misturar a reação. Nunca é só misturar as coisas. Ainda bem, porque se não fosse isso, a gente não ia existir nada, porque tudo ia estar reagindo constantemente. Tá? Não existe nada fixo. Então, a reação depende de alguns fatores. Primeiro deles, afinidade química. Tá? Então, as substâncias que entram em contato têm que ter certa afinidade química. Nitrogênio, por exemplo, tem uma afinidade química muito baixa. Muito difícil reagir. Outros exemplos, ácidos têm afinidade por base. Tá? Por exemplo. Outra coisa, as moléculas têm que se chocar, tá? Essa é que é definida pela teoria das colisões. Se você não tiver choque entre as moléculas, não tem reação. E aí eu associo com a nossa vida, né? Vamos lá, para ter o choque, para gerar um casalzinho na vida real, não tem que ter um choque. Né? Se não tiver um choque, se não tiver o contato, não ocorre a formação de casalzinho. Né? Nesse período de pandemia, por exemplo, a formação de casalzinho está bem complicada, porque não tem choque entre as pessoas, certo? Então, para ter uma reação química, você tem que ter um choque entre as moléculas. Tá? Essas moléculas têm que se chocarem de alguma maneira. É a primeira consideração. Esse choque pode ou não resultar em uma reação química. Por quê? Esse choque tem que ocorrer por um ângulo e uma orientação adequada. Por exemplo, imagine que a gente tem que chocar de lado. Esse choque aqui, ó, dessa maneira, ele não tem um ângulo correto. E nem uma orientação, uma negócio tortinha. Não vai dar produto. Esse segundo caso aqui, ó, chocaram o lado errado. Não tem o ângulo correto. No último caso aqui, a gente vai ter uma reação que pode ocorrer. Por quê? O ângulo é correto, tá? Eles têm um ângulo e uma orientação correta, certo? Então, pessoal, você deve estar pensando, mas aqui para essas moléculas não deve dar muita diferença. Mas pensa uma molécula com 200 átomos, às vezes 100, 200 átomos. Às vezes tem um ponto exato que o choque tem que ocorrer para a reação ocorrer também. Se não ocorrer naquele ponto, a reação não vai ocorrer. Tá? Outra coisa que tem que acontecer é esse choque, além dele ocorrer, para a colisão ser efetiva, esse choque ele tem que ocorrer com uma energia mínima. E aí, vamos falar a verdade, né? Vamos lá. Se na vida real vocês se chocarem com um dia que estão meio com sono e a outra pessoa também está meio com sono, não vai dar nada, né? Por quê? Porque tem que ter uma energia suficiente no choque para a reação ocorrer, que é chamada de energia de ativação. É a mínima energia que as moléculas têm que se chocar para a reação química ocorrer. Doeu agora um pouquinho. Beleza? Então, esse choque tem que ocorrer com uma mínima energia. Senão, não vai ocorrer reação química, certo? Quando tem o choque, se forma-se um complexo ativado, que é uma estrutura intermediária. Ela ainda não é mais reagente e ainda não formou produto. Então, imagine, se duas moléculas se chocarem, o complexo ativado seria aqui, ó, no momento do choque. As ligações que existiam no reagente estão se quebrando e as ligações que existiam que vão existir no produto estão se formando. É uma estrutura intermediária, tá? E aí, essa estrutura ela tem uma elevada chamada energia. Por quê? Porque ela é instável, tá? As ligações estão se quebrando. Olha aqui, ó. Se essas duas moléculas se chocarem, tá? Essa aqui, ó, seria o ponto do complexo ativado. Perceba que a ligação que existia entre as moléculas do reagente A e A estão se quebrando, e B e B que estão se quebrando, e as novas ligações A e B estão se formando, por isso que as linhas estão tracejadinhas, tá? E aí o seguinte, como as ligações estão ainda se formando, é uma situação de instabilidade. E aí você tem a formação dos produtos, certo? Energia de ativação, já falei. Graficamente, a gente tem essa reação aqui, ó. Reagentes, aqui em cima, esse patamar de energia. A altura desse morro é a energia de ativação, tá? Quanto maior esse morro, maior a energia de ativação e maior vai ser a energia necessária para a reação ocorrer, tá bom?
E aqui, ó, aqui no alto é o complexo ativado, aqui no topinho é o complexo ativado. E aqui, ó, tá a energia dos produtos. Então, olha, reagentes, complexo ativado, produtos. A altura desse morro é a altura a energia de ativação. Pessoal, até aqui dúvidas? Não, professor. De boa? De boa. É o seguinte, como a energia... esse aqui tem muita questão do vestibular de cinética que trabalha um gráfico parecido com esse, só que com valores aqui. A energia de ativação é só você olhar esse morro aqui. Quando você olha a energia, a reação de reagentes virando produtos, a gente está falando da reação direta. Esse é o morro dessa energia de ativação. Se a gente olhar do produto formando reagente, é a chamada reação inversa, tá? Qual das duas tem maior energia de ativação? A direta ou a inversa? Direto? A direta, ó, reagentes virando produtos. A altura desse morro é esse morrinho aqui. Agora vamos pensar na reação inversa. A substância está aqui. Olha o morro que ela tem que superar para se tornar reagente, tá? O AB ou o morro que ele tem que superar de energia para virar AA e BB. Então, esse morro é muito maior da reação inversa. Então, nesse caso, a energia de ativação da reação inversa é a altura deste morro aqui, ó, tá? No sentido contrário. Outra questão do vestibular, pessoal, é o seguinte: a entalpia da reação não depende da altura desse morro. A entalpia da reação, que é a energia que é liberada ou absorvida, é só produto menos reagente. Só essa diferença aqui, ó, entre produto e reagente. Não faz diferença esse morro aqui, tá bom? Claro isso? Para ter o ΔH da reação, produto menos reagente. Nesse caso aqui, os produtos estão no patamar de energia menor que os reagentes. Então, a reação vai liberar energia. A energia liberada é esse excesso aqui, ó. Essa vai representar para essa flechinha. No caso de uma reação endotérmica, olha aqui onde está a energia dos produtos. É maior que os reagentes. Então, a energia vai ter que ser absorvida para a reação ocorrer, tá? É uma energia de ativação. Beleza? Desculpa, a entalpia está representada aqui, ó, tá? Pela diferença entre produtos e reagentes. Galera, ficou claro a representação desse gráfico para vocês? Sim. Eu recomendo, se vocês focarem nesses fatores que influenciam a velocidade da reação que eu vou falar, teoria das colisões, e esse gráfico aqui são questões assim que caem com bastante frequência, tá? Para você dizer qual é o valor da entalpia, qual que é o valor da energia de ativação, esse tipo de coisa, tá? É bem comum que esse vestibular que você consegue puxar muita coisa, tá bom? Pessoal, quanto maior esse morro aqui, mais difícil é a reação ocorrer. Quanto maior o morro da energia de ativação, maior vai ser a energia necessária para a reação ocorrer. E aí é mais difícil ela ocorrer, tá? Exemplo disso, a energia de ativação para oxidar o ouro, para o ouro reagir é muito grande, tá? Então, ali vai ser muito difícil dele reagir, tá? Dentre isso aqui são os que a gente falou para a reação química ocorrer. A gente tem alguns fatores que vão influenciar o estado dessas reações. E muitos deles a gente faz isso no dia a dia sem saber, tá? Primeiro deles, pessoal, temperatura. Por que a gente guarda as substâncias na geladeira? Porque a menor temperatura, o número de moléculas com energia de ativação suficiente é menor, que é representado pela área dessas curvas aqui, ó. Quando a menor temperatura, onde é que a energia de ativação esteja aqui, no gráfico. A menor temperatura, essa região roxa, são o número de moléculas que tem energia suficiente. A uma maior temperatura, o número de moléculas é maior. Então, mais substâncias têm a energia para essa reação ocorrer. E por isso a reação vai ocorrer mais rapidamente, tá? É por isso que a gente guarda... Primeiro, por isso que a gente aquece para cozinhar o alimento.
Porque daí maior temperatura, a velocidade de cozimento é maior. E por isso que a gente guarda, e por que a gente guarda na geladeira? Porque a gente quer suprimir a reação de decomposição. Diminuiu a temperatura, a velocidade diminui também, tá? Geralmente, pessoal, tem uma regra experimental. Existem exceções. Quando você aumenta em 10 graus Celsius a velocidade de uma reação, quando você aumenta em 10 graus Celsius a temperatura da reação, a velocidade duplica. Por exemplo, de 30 para 40, a velocidade aumenta de 4 para 8. Se você aumentar de 40 para 50, mais 10 graus, a velocidade dobra de novo, tá? Essa é a chamada regra de Van 't Hoff. Ok, pessoal? Toda vez que você aumenta 10 graus, a velocidade dobra. Algumas questões aqui, deixa eu ver, eu nem lembro. Superfície e contato. Quando você aumenta a superfície de contato, você deixa a reação mais rápida. Exemplo prático disso. Se vocês forem fazer fogo no fogão a lenha, você começa a fazer o fogo envolvendo gravetos. Por quê? Maior área de contato, mais rápido a reação ocorre. Por isso, por exemplo, reações do estado gasoso são muito mais rápidas do que o estado sólido e líquido. Por quê? Superfície de contato muito maior. Tá? Então, guarda uma coisa. Estado gasoso também, velocidade muito mais rápida que o estado sólido e o estado líquido maior que o estado sólido. Superfície de contato maior, reação mais rápida. Outro exemplo. Tenta queimar um prego. Você consegue queimar um prego, Rian? Não. Mas bombril você queima. Sim. E a substância é a mesma? Pode tentar. Vai lá na frente da casa, acende um bombril de noite e começa a rodear. Ele queima. Superfície de contato maior, mais rápida a reação. O prego, a reação é tão lenta que você nem vê. Agora, no bombril, a superfície de contato é muito maior, ela é bastante rápida, tá? Outro exemplo claro é a diferença entre dissolver açúcar cristal e açúcar refinado. O açúcar refinado, os grãozinhos são muito menores, então, para dissolver é muito mais rápido que o açúcar cristal. Perceba uma coisa, essa questão do açúcar é um exemplo bacana, porque a velocidade de dissolução do açúcar refinado é maior do que no açúcar cristal. Só que vai ficar doce igual. A única coisa que muda é a velocidade. Beleza? Se eu usar a mesma massa do açúcar refinado e do açúcar cristal, a única diferença é a velocidade com que vai se dissolver. Mas, no entanto, a velocidade. Mas, no entanto, você não vai ter, um não vai ficar mais doce que o outro. É só a velocidade. Eu falo que assim, ó, tá, superfície, deixa eu ia usar o exemplo do derivador, mas não é legal, tá? Nesse sentido. Então, assim, vai ficar doce igual, o que muda é a velocidade. Deixa eu ver agora o que é isso aqui, ó. Isso que eu já falei. Catalisador, pessoal, é uma substância que aumenta a velocidade da reação sem ser consumido. Eu brinco, não é o melhor dos exemplos, mas é um exemplo que bem visual. Catalisador é a mesma coisa que um elevador. Você pode subir pelas escadas ou você pode subir pelo elevador, tá? Qual deles você chega antes? Com o elevador. Então é o seguinte, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não é consumido. Ele participa da reação, mas ele não é consumido, tá? Outra coisa que eu falo, às vezes, assim, é a mesma coisa que aquele amigo que faz o contato, que faz que arranja o esquema, né? Ele participa da reação, mas ele não é consumido, né? Mas é mais ou menos isso daqui, tá? Toda substância com catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, tá? Mas você não vai gerar mais produto, tá? Você vai gerar a mesma quantidade de produtos que é uma velocidade maior. Por isso que o elevador ele é bom nesse sentido. Veja, você parte no mesmo ponto, se você for para o elevador, por escada, você vai partir no mesmo ponto e vai chegar no mesmo ponto. O que muda é a velocidade, tá? Basicamente isso. Algumas considerações. Eles não fornecem energia à reação, tá? Eles diminuem a energia de ativação. Beleza? É isso que eles fazem. E eles também não alteram o ΔH da reação.
A quantidade de energia liberada é a mesma. A única coisa que muda é a energia de ativação. Deixa eu ver se tem aqui isso. Olha, eles participam da reação, mas eles não são consumidos. Por exemplo, aqui, ó, essa substância B aqui, ela é um catalisador, porque, olha, ele participa da primeira reação como reagente e da segunda ele é produto, na mesma quantidade. Então, ele é eliminado do processo. Ele está participando do meio, mas ele não é produzido nem consumido. Catalisador é colocado em cima da flechinha ali, ó, tá? Catalisador, em cima da flechinha. Geralmente, por exemplo, ácido muitos ácidos são catalisadores. Não é que muitos ácidos são catalisadores, tá? Porque eles participam da reação, mas não são consumidos nem produzidos. E eles diminuem a energia de ativação. Galera, ele não sofre transformação química, tá? E toda a reação catalisada é feita em mais de uma etapa. Sempre, toda, tá bom? Representação, nós temos aqui, ó. Olha o morro, que é a energia de ativação sem catalisador. Tá aqui, ó. 200. Energia de ativação, 200 menos 100 dá 100. Quando você usa catalisador, a energia de ativação fica aqui, 150, tá? Então, você diminuiu a energia de ativação da reação. Nós temos dois tipos de catalisador, catálise homogênea e heterogênea. Homogênea é quando todas as substâncias estão no mesmo estado físico, como aqui, ó, tudo gasoso, ou tudo líquido, ou tudo sólido, mas quando é tudo líquido, todo mundo sólido, é tudo dissolvido em água mais comum, tá? Sólido é muito difícil, todo mundo sólido, tá? Porque a reação é extremamente lenta. Então, olha, todo mundo no mesmo estado físico, catálise homogênea. Se tiver no estado físico diferente, como aqui embaixo, heterogêneo. Aqui, ó, o catalisador está no estado diferente, sólido, e todo mundo está no estado líquido. Então, aqui é uma catálise heterogênea. Beleza, pessoal? De boa isso, né? Aqui é mais uma curiosidade. Tem umas reações que são de autocatálise. O produto gerado, ele serve como catalisador e ele aumenta a velocidade da reação. E aí, quando no começo da reação, a reação é lenta, à medida que vai gerando produto, o produto vai catalisando a reação e vai acelerando a velocidade, tá? Fora isso, pessoal, nós temos os venenos, tá? Que são os inibidores, que eles fazem com que os catalisadores não funcionem. Tá? Então, o que é a lógica de alguns venenos de animais, por exemplo, de cobras e animais peçonhentos? Eles fazem com que algumas reações do nosso corpo, alguns catalisadores que tem no nosso corpo não funcionem mais. Por isso que a gente passa mal. Daí algumas reações começam a ocorrer muito lentamente, a gente passa mal. Então, o inibidor, ele faz com que o catalisador pare de funcionar. E aí ele deixa a velocidade da reação muito lenta. Outro fator, pessoal, que muda bastante a velocidade da reação é a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de choques e maior é a velocidade da reação. Beleza? Por isso que bebezinhos são colocados na incubadora, tá? Porque dentro da incubadora, eles injetam mais oxigênio. E aí, com a concentração maior de oxigênio dentro da incubadora, as crianças são aceleradas e elas gastam menos energia, tá? Então, o corpo funciona de maneira com menos energia, tá bom? Beleza? A pessoa debilitada também, às vezes, tem aqueles respirador que eles injetam oxigênio no hospital. Né? Pressão. Quando você aumenta a pressão, pessoal, quando você aumenta a pressão de um gás, a pressão parcial dele, você aumenta a velocidade da reação também, tá? Então, você aumentou a pressão parcial, aumenta a velocidade da reação, tá? Se eu aumentar a pressão do hidrogênio, aumenta a velocidade da reação. Do oxigênio, mesma coisa. Bom, beleza? Pessoalzinho, ó, sei que tá rápido. Tá dando para pegar o conteúdo? Tá dando para relembrar? Sim. Certeza?
Vamos lá. Pessoal, equação da velocidade. A velocidade de uma reação pode ser determinada por uma equação, tá? Essa equação, ela vai ter só os reagentes, tá? Porque só os reagentes que no início só existem eles, então é eles que vão estar na nossa equação, tá? E ele vai dizer quantitativamente como que funciona a reação. E a influência de cada reagente é dado por ordem. A gente sabe que sempre que a gente aumenta a concentração ou a pressão parcial dos reagentes, a velocidade aumenta. Mas cada reagente, esse aumento é diferente. Tá? Então, significa que a influência daquele reagente é diferente. E a influência daquele reagente é dada pela ordem dele. Ordem sempre são valores pequenos, quase sempre inteiros. Tá? Eu já vi casos de reação com ordem meio, por exemplo. Mas geralmente são números pequenos e inteiros. 1, 2, 3. Tá? Pessoal, o que acontece? A gente sabe que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Então, no lugar de tirar proporcional, a gente coloca K. K é uma constante de proporcionalidade, que é chamada de constante cinética da reação. Nesse K, estão contidos todos os fatores que influenciam a reação, exceto a concentração dos reagentes. Quais são eles mesmo, pessoal? Quais fatores que influenciam a velocidade de uma reação? Temperatura, catalisadores, superfície de contato, concentração dos reagentes e pressão. Esse K ele não vai ter a influência da concentração, como eu falei, tá? E ele vai ter a influência, nele vão estar contidos fatores como temperatura, aquelas coisas das colisões, tá? Orientação adequada, esse tipo de coisa, tudo, energia de ativação, tudo está contido nesse K. E a gente vai estudar, com a equação de velocidade, a gente só estuda a influência das concentrações. Tá? Pessoal, isso é dado por uma lei da ação das massas, ou lei de velocidade. O que ele fala? A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes elevados a potências determinadas experimentalmente. Tá? Então, assim, sempre vai ser a concentração elevada à ordem de reação. E a ordem de reação é um termo que a gente vai ser determinado só experimentalmente. Sempre vai ter essa forma aqui, ó. V igual K vezes concentração do primeiro reagente elevado ao coeficiente, a ordem de reação do primeiro reagente, vezes concentração do segundo reagente elevado à ordem de reação do segundo reagente, tá bom? Galerinha, esse Azinho e esse Bzinho são as ordens de reação. Azinho em relação a A, Bzinho em relação a B. A ordem total da reação é a soma desses dois termos, beleza? Quando a reação é em uma etapa só, ou reação molecular, que é em uma etapa só, esse Azinho é o coeficiente estequiométrico, só isso. Só quando a reação é dita em uma etapa, tá? Quando a reação é mais de uma etapa, daí não é, tá? Mas quando a reação é feita em uma etapa, esse Azinho aqui, esse coeficiente, a ordem de reação é exatamente a ordem de reação é exatamente o coeficiente estequiométrico. Como exemplo aqui, ó, aqui a ordem todo mundo é 1 aqui, tá? Reações ditas elementares. Olha aqui, NO, o coeficiente é 1, então a ordem de reação é 1. CO, coeficiente 1, ordem de reação 1 também. Mas isso só vale para reações que se realizam em uma etapa, chamada reações elementares, tá bom? Galerinha, outra coisa. Na lei de velocidade, a gente não coloca sólido, tá? Não coloca sólido. Porque sólido ele não influencia a velocidade da reação. A contribuição dele é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente fala que ele não influencia. Tá? Então, na lei de velocidade, só vai
líquido, o que está dissolvido em água, dissolvido na solução, aquoso e gases. Combinado? Estão lembrando disso, pessoal? Pode repetir, por favor, professor? Repita. Qual parte? Não, isso que sólido, você falou agora. Do sólido, você entendeu? Então, é isso que eu quero que você repita, não ouvi direito. Sólido não entra na lei de velocidade. Tá? Só vai líquidos e gases. Tá? Por quê? O sólido, a superfície de contato dele é tão pequena que ele não influencia nisso. Então, ele desconsidera. Tá? Então, ele não entra na lei de velocidade. Só entre líquidos e gases. Tá bom? Beleza? O que significa a ordem de reação? Quando a ordem é 1, se eu dobrar a concentração, a velocidade da reação dobra. Então, se eu vim aqui dobrar a concentração do NO2, a concentração vai dobrar também. Se eu dobrar a concentração, a velocidade dobra também. Tá bom? Se a ordem for 2, se eu dobrar a concentração, a velocidade vai aumentar quantas vezes? 4. Por quê? Se eu dobrar a concentração, a ordem é 2, fica 2 elevado a 2, que é 4. Se eu triplicar a concentração, vai ficar 3 elevado a 2, que vai dar 9. Beleza? Beleza? Beleza. Então, olha, nesse caso aqui, ó, para essa reação elementar, V igual K, concentração de NO elevado ao quadrado. Ele está dizendo que é elementar, então eu posso usar aqui, elevado ao quadrado. Vezes concentração de hidrogênio elevado ao coeficiente estequiométrico, 1. Tá? V igual K, concentração de NO ao quadrado, vezes concentração de hidrogênio elevado a 1. Se eu vim aqui e dobrar a concentração de hidrogênio, a velocidade dobra também, porque a ordem é 1. Se eu vim aqui e dobrar a concentração do NO, como a ordem é 2, dobrando a concentração dele, vai ficar 2 elevado a 2, a velocidade aumenta 4 vezes. Belezinha? Beleza. Beleza. Aqui já falei. Agora, quando a gente tem uma reação que é em muitas etapas, se o exercício falar em etapa lenta, você escreve a lei de velocidade da etapa lenta, tá? Porque é ela que determina a reação. Mais ou menos assim, ó. Quando vocês estão viajando, pessoal, quem determina a velocidade com que a rodovia anda? É o carro de vocês ou são os caminhões que estão na frente? Caminhões. Eles são a etapa lenta. Então, é eles que determinam a velocidade. Tá? Então, quando você vai escrever, quando tem muitas etapas, de uma delas é lenta, a velocidade da reação é dada por ela. Tá? Então, aqui, ó, temos aqui essa reação global e aqui está as 3 etapas. A lei de velocidade a gente escreve em cima da etapa lenta. Tá bom? Exemplo. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo claro. Depois você dá uma olhadinha, não vai dar tempo aqui a gente trabalhar exemplo, por exemplo. Esse aqui acho que dá, tá? O que ele fala aqui, ó? Esse exemplo. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é... Olha aqui a reação. Hidrogênio mais oxigênio forma água, tá? Pela reação aqui, ó, a gente tem que 1 dividido por 2 é meio. Meio mol de oxigênio forma 1 mol de água. Beleza? Estequiometria. Meio mol de oxigênio forma 1 de água. 4 mols de oxigênio vai formar X mols de água. Tá? Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, a gente vai descobrir que a velocidade da água é 8. Como eu falei para vocês, é só olhar o coeficiente estequiométrico. Se a velocidade do oxigênio é 4, o coeficiente da água não é o dobro, então a velocidade vai ser o dobro também, tá? Então, se a velocidade do oxigênio é 4,
A água que tem velocidade, que o coeficiente é o dobro, vai ser o dobro, que é 8. Belezinha, pessoal? Mas vai fazer por regra de 3 também. Olha essa reação aqui, ó. Considera a equação, essa aqui está dando, admite que a formação do N2 tem uma velocidade média de 0,05 mol. Então, aqui, ó, ele fala que a velocidade do NO2 é 0,5 mol por minuto. A massa de CO2 em gramas formada em 1 hora é. Então, aqui, ó, 1 mol pela estequiometria. Um mol de N2 aqui, N2 aqui, 1 mol, forma 4 mol, quando forma 1 mol de N2, forma 4 mol de CO2. Então, 1 mol de N2 forma 4 mol de CO2. Quando tem formação de 0,05 mol de N2, vai formar X mols de CO2. Calcula aqui, 0,2 mol de CO2 por minuto. 1 hora tem 60 minutos, tá? 0,2 em 1 minuto, Y igual a 60 minutos, tá? Então, a quantidade formada, quantos mols a gente forma em 1 hora? 12 mols, tá? Agora, usando, aqui no exercício não deu, mas na prova tem a tabela periódica, vocês vão fazer. A massa molecular do CO2 é 44, número de mols é igual a massa sobre massa molecular. O número de mols aqui é 12, massa molecular 44, a massa formada a gente obtém dessa forma. Vai obter 528 gramas, tá? Pessoalzinho, dá uma olhadinha nesse exercício depois, se vocês ficaram com dúvida, que esse é um exercício bacana, que ele puxa estequiometria e velocidade também. Eu coloquei aqui em passo a passo para vocês acompanharem, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Antes que termine a aula, pessoal, esse exercício aqui, ó. O metano é um poluente atmosférico e sua combustão completa está descrita pela equação. O butano é o gás de cozinha, principal componente do gás de cozinha, tá? Butano, uma gás oxigênio, forma CO2 e água. Essa combustão pode ser esquematizada pelo diagrama abaixo, tá? Aqui está o diagrama. Aí ele faz as seguintes afirmações aqui, ó. A variação da entalpia é menos 890, portanto, é um processo exotérmico. Verdadeiro ou falso, pessoal? Para saber isso, você vai fazer assim, ó. Energia do produto menos energia do reagente. Qual que é a energia do produto? 75. Menos energia do reagente, 75 menos 965, tá? Nesse caso, vai dar realmente a letra A, menos 890. Por que as outras são falsas? Ele fala que a energia de ativação é menos 1140. Verdadeiro ou falso? A energia de ativação, pessoal, é a altura desse morro aqui, ó. Para saber a altura desse morro, eu faço 1.215 menos 965. Vai dar 260, mais ou menos, só. Tá? Então, a energia de ativação dessa reação, acho que é 260. Não, 280, perdão. 260. 260 aqui vai dar a energia de ativação da reação. Bom? C, a variação da entalpia é menos 1140. Não, né? A variação da entalpia é essa diferença aqui. A gente já calculou menos 890. Ok, pessoal? Aí, o último exercício aqui, ó. Quando ele quer que se determine em relação a essa tabelinha aqui, quer que você ache as ordens, a equação de velocidade e as ordens de reação. Para isso, o que a gente vai fazer aqui, ó? Putz, eu não estou conseguindo rabiscar. Galerinha, olhem aqui, ó. Vamos pegar um experimento que só o reagente A varia. Qual que é? O 1 e o 4. Quando você dobrou a concentração do A de 0,5 para 1, eu dobro. Quando você dobrou a concentração do reagente A, o que aconteceu com a velocidade da reação? Aumentou quantas vezes? De 0,02 para 0,08, aumentou quanto? 4 vezes. Então, quando aumenta 4 vezes, a ordem é 2. Dobrei a concentração, aumentou 4 vezes a velocidade, quer dizer que A tem ordem 2, tá? Então, a velocidade de A é 2. Vamos pegar dois experimentos que só o B varia agora, o 1 e o 3.
tá? Só o B está variando. Eu dobrei a velocidade, a concentração dobrou a velocidade. Isso significa que a ordem é 1. Dobrei a concentração, dobrou a velocidade, a ordem é 1. E o C, o último, eu dobrei aqui o experimento 1 e o experimento 2, dobrei a concentração, a velocidade não mudou, a ordem é 0. É bem incomum você colocar, aparecer a ordem 0, mas pode acontecer. Beleza? Galerinha, vocês entenderam como que resolve esse exercício? Sejam sinceros para mim. Os 3. Sim. Então a velocidade fica V igual K, A elevado ao quadrado, B elevado a A. O C, como a ordem é 0, a gente não coloca, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Ele não vai, quando a ordem é 0, ele não influencia a velocidade da reação, que é o caso de sólidos. Sólidos acontece isso. A ordem deles é 0, eles não influenciam a velocidade da reação, tá bom? E aí, na segunda pergunta, ele pergunta se o processo é elementar. Não é. Pelo seguinte, olha aqui a nossa lei de velocidade. As ordens de reação bate com os coeficientes estequiométricos? Não bate, né? O A, a ordem é 2, e aqui o coeficiente estequiométrico é 3. E o C não aparece na nossa lei de velocidade. Então, significa que esse processo não é elementar. Ele vai ocorrer em mais de uma etapa. Beleza, pessoal? Galerinha, esse exercício, eu sei que é um pouquinho complicadinho. Conseguiram entender? Mais ou menos, professor. Eu não entendi muito bem qual é que você calcula. É que antes era para elevar o coeficiente estequiométrico, né? Daí, como que você sabe que nesse caso é para elevar pela ordem? Porque ele não falou que é elementar. Quando ele falar que a reação é em uma etapa ou falar que é elementar, aí você faz pelo coeficiente estequiométrico, tá? Se ele não falar isso, e principalmente quando ele dá essa tabelinha aí, não é elementar. Aí você tem que calcular. Porque na prática, a lei de velocidade ela é experimental. Você tem que fazer no laboratório, tá? Pessoal, me dá 3 minutinhos a mais para me explicar esse exercício, então, que eu vou fazer mais devagar aí, tá? Quando ele der a tabelinha, você pode saber que não ele quer que se calcule pelas variações. Na prática, qualquer lei de velocidade, você tem que achar ela assim, no laboratório. Quando a velocidade, a reação é feita em uma etapa só, aí dá para a gente fazer essa aproximação, tá? Você aproxima aproxima pelos coeficientes estequiométricos. Mas eu só posso fazer isso quando eu tenho uma reação dita elementar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu refazer esse exercício aqui com vocês, tá? Respondi a tua pergunta, Bia? Sim, professor. Então, ó, quando for isso, você vai pegar cada reagente, você vai avaliar 2 experimentos, tá? Só que a gente avalia experimentos que só um dos reagentes varia a concentração. Vamos começar aqui pelo A. Quais são os 2 reagentes que só a concentração, quais os 2? Experimentos, que só a concentração dele varia. Vamos pegar o experimento 1 e o experimento 4. Nele, só a concentração do A está variando, porque, olha, a concentração do A aqui foi de 0,5 para 2. 0,5 para 1, perdão. Aumentou 2 vezes. Perceba, a concentração do B e a concentração do C não variam, correto? Só quem está variando é o A. Olha o que acontece com a velocidade. Aumentou quantas vezes? De 2 para 4. De 2 para 0,8. 4 vezes. Então, a ordem de reação em relação a A vai ser 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado fica 4. Então, a ordem de reação em relação a A é 2. Beleza? Sinceros para mim. Beleza. Ficou um pouquinho mais claro ou não adiantou nada? Acho que ficou. Então, você tem que elevar ele a quantas vezes a concentração aumentou. Isso, mais ou menos isso, tá? Agora aqui, ó.
Como que a gente consegue avaliar o B? A gente tem que achar aqui para o B 2 experimentos que só o B avalia. Quais experimentos que só o B está avaliando? 5 para 1, o 1 e o 3. O 1 e o 3. Ele está avaliando 0, 5 para 1. Aumentou quantas vezes? 2. 2. E a velocidade aumentou quantas vezes? 2. Daí a ordem vai ser 1. Isso. Então, a ordem em relação a B é 1. E aqui o C, um dos 2 experimentos que só o C varia é o entre o primeiro e o segundo. Aumentou quantas vezes? Aumentou 2 vezes. Mas olha que a velocidade aumentou ou permaneceu igual? Permaneceu igual. Então, a ordem é 0. 0. Então, C. E quando a ordem é 0, como lá na matemática, qualquer número elevado a 0 é 1, ele não influencia a velocidade e a gente nem coloca ele na lei de velocidade. Tá bom? Ficou mais claro? Ficou. Obrigado, professor. Certeza? Absoluto. Luísa, certinho? Certinho, professor. Desculpa passar do horário, pessoal. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Juízo, e a gente se vê na segunda-feira. Tá bom? Tchau, professor. Tá bom, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.